Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Juízes, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrarei-te o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. João. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus possa estar no seu coração, nos nossos corações. Eu tenho, antes da gente começar, dois pedidos de oração. O primeiro, a baiana, ela, não sei se vocês se lembram, ela tinha uma cirurgia marcada para o último dia 23. E ela não fez essa cirurgia, ela precisou adiar essa cirurgia. A cirurgia está remarcada para o dia 19 de agosto, ok? Coloquem aí no seu pedido de oração, dia 19 de agosto, a baiana vai se submeter a uma outra cirurgia. Mas já está tudo bem, né, baiana? Deus já está lá e a gente já está tudo jóia, né? Graças a Deus. A outra boa notícia sabemos agora que a nossa irmã Cleusa, ela saiu do hospital e já está em casa, graças a Deus, né? O tratamento da Cleusa é um tratamento muito duro, né? Mas ela estava muitos dias no hospital, graças a Deus, passou esse período todo lá. Ela ainda demanda de muitos cuidados, a situação dela é muito delicada ainda, não é? Mas ela está em casa, né? Graças a Deus. Isso já é um ponto positivo, uma vitória. São esses dois pedidos de oração que chegaram até mim. Mas eu também queria chamar aqui na frente o Theo, a Janaína e o Elbert. Por favor. Por favor. Vem cá, Theo. Tá tímido você, né? Tudo bem, Elbert? Tudo bem, Janaína? Esse rapazinho estava preocupado com um detalhe.
no próximo dia 31, o casal vai ter uma bodas. Quer dizer, eles vão estar fazendo mais um aniversário de casamento, correto? Quantos anos? 15 anos de casado. E o Theo estava preocupadíssimo com isso, que ninguém ainda tinha falado, né, para a igreja que eles vão participar desse aniversário, não é, Theo? Fruto desse casamento, graças a Deus, a gente sabe que ele é um bom garoto, um casal que nos traz muita alegria, né? A gente fica muito feliz por Deus estar abençoando mais um ano de casado. 15 anos não é muito fácil, não. A gente sabe disso, né? Mas Deus tem sustentado o casamento, tem sustentado o lar, né, de Elbert, Janaína e Theo. Graças a Deus. Graças a Deus por essa sua atitude, viu, Theo? Parabéns por isso. Igreja, fique de pé, nós vamos orar para que Deus possa abençoar a esse casal e a todos os casamentos e a toda a família aqui no Alípio de Melo. Oremos. Ó Pai amado, graças nós te damos em nome de Jesus pela instituição da família, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que essa célulazinha é tão importante para a igreja, é tão importante para a sociedade. Que o Senhor possa mantê-la, Senhor, por mais anos e anos a fio, ó Pai, para que nós possamos ter lares como o de Janaína, de Elbert, de Theo, como nós possamos ter lares como tantos outros aqui representados nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer famílias, que o Senhor possa fortalecer casamentos, ó Pai, e que possamos seguir firmes e fortes conforme a sua vontade, ó Pai. Muito obrigado por essa vontade do Theo de falar para toda a igreja, ó Pai, que no próximo dia 31, os dois, Elbert e Janaína, vão participar de mais um aniversário desse casamento, ó Pai. Continue abençoando a todos eles, assim como nós pedimos que o Senhor possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar. Agradece o Theo depois. Que joia. Que joia. O Gêmeo já deve estar bravo comigo, mas segura a onda aí, viu, Gêmeo? Nós vamos falar hoje sobre a história de Jael. Uma história de coragem e de ousadia. Prestem atenção, coragem e ousadia. A história de Joel. Alguém diz que o livro de Juízes é a narrativa da idade do obscurantismo. Vocês sabem o que quer dizer obscurantismo? É falta de instrução, de ignorância. É um estado de quem se encontra na escuridão. É um momento triste, um momento terrível na história do povo israelita. Deve ter levado mais ou menos em torno de uns 350 anos, esse período de juízes, e ele está intercalado entre os patriarcas e os reis. Não tinha ninguém que pudesse governar Israel. A tribo de Judá, ela tinha sido indicada por Deus para que ela pudesse fazer esse trabalho. Começou muito bem, mas depois teve falhas e não deu certo. E aí, então, Deus levantou juízes. Esse é um momento que as pessoas falam que é a idade do obscurantismo, porque lá no versículo 13 do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, de Juízes: porquanto deixaram o Senhor, o povo abandonou a Deus, deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. E lá no capítulo 2, também no versículo 23, no finalzinho do capítulo 2 de Juízes, a palavra diz também que Deus abandonou o povo. Assim,
o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, é uma idade do obscurantismo, um momento terrível na história de Israel. O povo abandona Deus, mas Deus também abandona aquele povo. Os transtornos de Israel foram devidos diretamente à sua desobediência a Deus. Não exterminaram os inimigos. Eu não sei se vocês prestaram atenção na mensagem do Cláudio, que deu para a gente aqui há alguns dias atrás. Ele falou sobre isso. Ele falou que o povo, eles não obedeciam a Deus. E nesse momento, eles não exterminaram os inimigos que habitavam a terra. Ao contrário, eles adoraram os ídolos do povo e corromperam-se em sua moral. Podemos achar estranho porque Deus não removeu da terra prometida todos os inimigos antes de deixar os filhos de Israel penetrarem nela. Eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem bem a história de Israel, mas Canaã era a terra prometida. Ela era para ser realmente a terra do povo israelita. Mas Canaã não foi dada de graça para o povo. Eles tiveram que conquistá-la. Irmãos, nós temos a salvação. É algo de graça. Mas é algo de graça assim. Nós recebemos a salvação porque nós não temos absolutamente nada que fazer, como nós vimos agora na ceia. Foi Jesus quem nos salvou. Ele que foi morto lá na cruz, e foi por causa desse sacrifício que você está hoje aqui, e que faz parte do reino de Deus. Quanto a isso, não há dúvida. Mas a salvação também é um processo. Nós começamos catatauzinho, tomando leite, e daqui a pouco nós nos tornamos adolescentes, e nós temos que chegar à maturidade cristã. Então é um processo. Nós temos que conquistar muitas coisas também. Assim como o povo de Israel não só chegou lá no Canaã e falou assim: ô Canaã, terra que mana leite e mel. Beleza, vamos entrar e vamos ficar com essa terra. Não. Eles tiveram que conquistar. E eles tiveram que batalhar. Não sei se vocês também prestaram atenção na mensagem que o Jaime deu para a gente há outro dia, sobre um pecado, né, um pecado que aconteceu numa batalha em Ai, ou Aí, algumas pessoas falam Ai, outras pessoas falam Aí. Duas cidades extremamente importantes nessa conquista da terra prometida. Jericó, que Israel já tinha vencido de uma maneira espetacular. Vocês sabem como é que eles venceram a batalha de Jericó? Me lembra aí como é que foi. Eles tocaram trombetas, irmãos, em torno de uma muralha que era algo espantoso. E eles ficaram tocando trombetas ao redor daquela muralha, e o povo lá de cima olhava e falava assim, porque eles estavam obedecendo a Deus, e foi isso que Deus mandou, e eles conquistaram Jericó. Mas aí, quando eles foram para Ai, que era outra cidade importantíssima, para que eles conseguissem conquistar a terra de Canaã, eles falaram assim: nós somos os bons. Nós derrubamos as muralhas de Jericó tocando trombeta, tururu, tururu, e caiu aquela muralha lá. Mas não foi eles tocarem, não, foi Deus que fez isso. E eles acharam: nós somos bons, e foram, e dançaram. Nem foi de acordo com a música. Então, eles tinham uma razão definida por que Deus não retira. Às vezes nós ficamos pensando assim: Deus, a nossa vida tem sido muito dura. Eu não sei quem foi que preparou você para que você passasse pelas águas do batismo, e nem sei se ele falou com você que, olha, a vida cristã é uma beleza. Vai ser tudo bom, vai ser tudo jóia.
vai ser só felicidade. E aí quando você vai, e você vê que tem espinhos também, não são tudo rosas, mas tem muitos espinhos. E aí você fala assim, aquele cara me enganou. E se ele falou alguma coisa parecida com isso, ele te enganou mesmo. Porque você vai ter muitos problemas. E quantos problemas nós temos tido, irmãos? Deus podia fazer assim, a vida dos cristãos hoje vai ser ótima. E puf, acabou. Ele podia, mas ele não faz. Você sabe por que ele não fez isso com o povo lá de Israel? Olha o que diz a palavra. Eu coloquei o comecinho do versículo 1 e o final do versículo 4 e fala assim, são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que o Senhor passou lá para Moisés. Vamos ver se esse povo é tudo isso que eles estão achando que são realmente. Vou deixar essa turma aí para que eles possam saber se eles realmente estão me ouvindo o que eu mandei lá para Moisés ou não. Foi por isso que Deus deixou essa turma lá. Aí eu voltei aqui sem querer. Deus queria que o povo escolhido compreendesse que era povo santo. Ele não devia misturar-se, o povo não devia misturar-se com as nações pagãs ao seu redor. Deviam separar-se delas continuamente. O povo de Deus era para se separar do povo pagão. Mas vocês sabem por que é chamado de idade do obscurantismo? Porque é um ciclo vicioso durante Juízes. Existia um pecado, e aí o povo era punido e tinha uma opressão. Um povo tomava conta do povo de Deus, eles idolatravam, eles cometiam imoralidades, e aí Deus permitia que outras nações punissem a Israel. E aí eles ficavam arrependidos, oravam e pediam um outro juiz, e aí Deus achava um outro juiz, e ele acabava libertando o povo, como aconteceu nessa história aqui que a gente está vendo hoje. Os cristãos hoje devem lembrar-se de que não podem misturar-se com o mundo. Precisam ficar perto de Deus e lutar contra o pecado e a iniquidade. Irmãos, Jesus, quando ele estava orando, ele orou para o Pai assim, arranca esse povo todo aí que é meu, que o Senhor vai me dar lá no reino de Deus, coloca numa redoma, e eles vão ficar santinhos lá, abençoados, tranquilos. Ele não falou isso, não, irmãos. Ele falou, não quero que os tires do mundo. Então é lá no mundo que você vai mostrar a sua luz. Mas você não pode fazer parte do mundo. Você não pode se misturar ao mundo. Nós temos que mostrar a nossa diferença, nós temos que lutar contra o pecado e contra a iniquidade. Mas é lá no mundo que nós devemos estar, para mostrar a nossa luz. A luz que vem de Jesus. A história de Jael, e eu queria falar uma coisa interessante para vocês aqui, se vocês não prestaram atenção ainda nisso, Jael é uma mulher, apesar do nome, né? No primeiro momento, fala assim, Jael é homem. Não, Jael é uma mulher. E Cícera, que parece ser um nome feminino, é o nome de um general, é um homem. Perceberam isso? Então, a história de Jael, que nós estamos estudando hoje pela manhã, é intrigante. E muitas vezes ela é uma história provocadora de coragem, determinação e ação decisiva. Encontrada no livro de Juízes, essa leitura, parte dessa leitura, né, que o Mateus fez para a gente agorinha mesmo, essa história destaca o papel de Jael na libertação de Israel da opressão dos cananeus, liderados pelo general Cícero. O contexto histórico, então, é isso. Israel estava sob opressão, é um desses círculos viciosos. Essa é a terceira opressão do povo de Israel.
volta aqui. Essa é a terceira opressão do povo de Israel. Então, o povo cananeu, há 20 anos, eles estavam oprimindo Israel. E Deus escolheu a juíza Débora para liderar o povo. Débora convocou o general Baraque, não é o Obama não, tá, gente? É o Baraque, para liderar o exército israelita contra Sísera e seus guerreiros cananeus. Então, é isso que está acontecendo nesse momento na história de Israel. E aí, a gente vai tirar algumas lições. A coragem de Jael. Se você tem a sua Bíblia marcada aí no capítulo 4 de Juízes, lá no versículo 18, o que acontece? Jael convida a Sísera. Por quê? O exército de Sísera tinha sido destruído numa batalha contra Baraque. O exército já tinha sido destruído. Só que o que aconteceu com Sísera? Ele, fugiu. E ele estava procurando um recanto, um lugar onde ele pudesse se esconder. E aí Jael, o que ela faz? Oi, Sísera, tudo bem? Como é que você está, joinha? Vem cá. Vem cá. Vão lá para a minha tenda. Versículo 18 do capítulo 4. A palavra de Deus fala assim: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Olha que bonitinho. Colocou ele para deitar, cobriu. Você vem para a minha tenda. Convidou Sísera para se esconder em sua tenda, mostrando hospitalidade aparentemente inofensiva. E aí, lá no versículo 21 desse mesmo capítulo 4 de Juízes, o que a palavra de Deus diz? Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou uma mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. Ele estava participando de uma guerra, de uma batalha. E ele foi destruído, ele perdeu a batalha e fugiu. No versículo 19, olha o que a senhorita Jael faz. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ora, irmãos, vocês sabem muito bem que na hora que a gente vai dormir, tem um edredozinho bem quentinho, e você toma um copo de leite, o soninho vem na hora, não vem? Fica gostoso. Você deita e dorme. Não dorme agora não, irmão, presta atenção. É só na hora que você estiver de noite lá, que você tiver um edredom, tomar um copinho de leite. Mas aí, o que Jael fez? Não deu nem água para Sísera, deu um copo de leite, e ele tomou, deitou, cobriu, estava cansado, o que aconteceu? Exausto, dormiu, aquele sono, né, que quando a gente está muito cansado, a gente deita e dorme e apaga. E aí Sísera, na tenda de Jael, apagou. E aí, o que fez essa mulher? Quando Sísera estava adormecido, Jael tomou corajosa decisão de matá-lo. Ela usou uma estaca de tenda para executar seu plano audacioso. Naquela época, quando um guerreiro, quando alguém que fazia parte de um exército era morto por uma mulher, era a pior vergonha possível dele. Você imagina um general de guerra lá do povo cananeu ser morto por uma mulher dessa forma, de uma forma tão ousada, de uma forma tão diferente. Alguns pontos para que a gente possa fazer a aplicação. Coragem na adversidade. Assim como Jael,
enfrentou uma situação perigosa, somos chamados a ser corajosos em meio às adversidades. Estejam certos que nós vamos passar por dificuldades, por adversidades, mas nós temos que ter coragem para nós passarmos por essas adversidades. Deus nos capacita a enfrentar desafios com ousadia, confiando em seu poder. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Então esteja certo, irmãos, nós vamos passar por dificuldades, mas o espírito que Deus nos dá é um espírito de quê? Um espírito de poder, de amor e de moderação. Não é um espírito covarde. Nós não podemos ser covardes ao encontrarmos adversidades e a gente, fazer igual Cícera, vou procurar um lugarzinho para me esconder. Não podemos fazer isso. Discernimento espiritual. Jael discerniu a importância de agir decisivamente para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus era eliminar o exército de Canaã, do rei Jabim, do general Cícera. E eles já haviam perdido, mas Cícera ainda estava vivo. Precisamos buscar discernimento espiritual. Depois a gente volta aqui nesse parênteses, para entender quando agir e como seguir a vontade de Deus. Você sabe o que significa discernimento espiritual? Entender ou conhecer alguma coisa pelo poder do Espírito. Então, quando nós enfrentamos a adversidade com coragem, com ousadia, com esse espírito de poder, de amor e de moderação, nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que entender ou conhecer alguma coisa pelo Espírito, pelo poder do Espírito. E isso inclui percepção. Olha só, irmãos. Percepção do verdadeiro caráter das pessoas e da origem e significado das manifestações espirituais. Isso é discernimento espiritual. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Hospitalidade e engano. A história de Jael também levanta questões sobre hospitalidade e engano. Devemos ser cuidadosos. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. Devemos ser cuidadosos com quem permitimos entrar em nossas vidas e discernir as intenções das pessoas ao redor. Discernimento espiritual. Às vezes, irmãos, as pessoas estão entrando na nossa vida com algum objetivo errôneo, enganoso. E às vezes, pela nossa boa vontade, nós permitimos que essas pessoas entrem na nossa vida. Tomem cuidado. Observem as pessoas. Você já viu aquela pessoa assim, quando você conhece ela, ao invés de perguntar, e aí, você está bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Ela chega para você e fala assim, oi, tudo bem? O que é que você faz? Como assim, o que é que eu faço? Você quer saber o que eu sou ou o que eu tenho? Você já percebeu pessoas assim? Prestem atenção, irmãos, pessoas que vocês permitem entrar na sua vida, no seu círculo de intimidade, pessoas que se aproximam de vocês, qual que é a intenção dela? Prestem atenção nisso. Porque muitas vezes nós falamos assim, nós somos ovelhas.
A palavra de Deus diz que nós temos que ser astutos como serpentes. Nós temos que ser astutos como a serpente. Então nós temos que olhar. Nós temos que observar aquelas pessoas que estão querendo entrar no nosso círculo. Ah, João, então você falou que nós não podemos viver numa redoma, e agora você está falando que nós temos que ter cuidado. Sim, nós temos que ter cuidado. Isso aqui não é um clube social, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus, isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui nós temos que ter relacionamento, nós temos que ter comunhão, temos que ter unidade. É assim que a palavra de Deus diz. Mas assim também, irmãos, nós temos que tomar cuidado com muitas pessoas que querem entrar na nossa vida e que muitas vezes querem nos sugar, absorver toda a nossa energia. E saibam que existem pessoas assim. Mulheres na Bíblia. Ei, lá vem o João falar de mulher. A história de Jael, que é uma mulher, é um exemplo de como Deus usa mulheres de maneira poderosa e única na realização de seus propósitos. As irmãs, nós vamos falar isso aqui sempre, toda vez, são importantíssimas no reino de Deus. Importantíssimas. Tem um papel fundamental na igreja do Senhor Jesus. Elas não vão assumir a frente aqui para pregarem para toda a igreja, mas muitas irmãs podem assumir aqui no momento em que elas estiverem reunidas. Aliás, devem assumir. Devemos levantar essas irmãs para que possam ministrar aulas para as outras irmãs, porque é necessário que o ministério das mulheres cresça, como elas crescem. Nós sabemos disso. Então o papel da mulher é importantíssimo. E isso nos lembra da importância de valorizar e empoderar todas as pessoas, independente de seu gênero. Nós não vamos ficar aqui fazendo uma pregação piegas, falando que nós temos que empoderar as nossas irmãs. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Nós temos que empoderar todos nós. Porque vocês estão vendo que o Jaime chamou alguns homens aqui na frente. Tem muito trabalho para se fazer. O ano está na metade e nós temos muito serviço para fazer até o final do ano. E a igreja vai continuar depois da virada do ano. Tem muita coisa para se fazer. Se vocês não sabem, muita coisa já foi feita até agora na metade do ano. Muita coisa. Mas tem muito mais para se fazer. Então nós temos que empoderar só as mulheres? Não, todos nós, homens e mulheres. Temos que ser empoderados. Mas a mulher tem um papel fundamental na história da igreja. O último ponto de aplicação que eu queria deixar com vocês, cumprindo a vontade de Deus. A história de Jael nos encoraja a agir conforme a vontade de Deus, mesmo quando isso exige coragem e ousadia. Devemos estar dispostos a fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil. Tem algumas coisas que vai ser difícil para a gente fazer, realmente. Eu não estou falando para você chamar alguém para dentro da sua casa, colocar uma estaca na fronte dele e matar. Não estou falando isso, por favor. Mas você sabe que nós temos que matar um leão a cada dia, não é verdade? A cada dia aparece um diabinho na nossa frente. A cada dia o Satanás resolve colocar alguém na nossa frente, do nosso lado, em cima, embaixo. E aí, a gente tem que estar com quem? A gente tem que estar com Deus, irmãos. A gente tem que fazer a vontade de Deus, ainda que seja difícil, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. A irmãzinha falou hoje de manhã sobre disciplinas espirituais. Nós temos que cumprir as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra de Deus, jejum,
São disciplinas espirituais. Ah, João, mas é difícil. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Nem um versículozinho todo dia eu não consigo. É difícil mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas tem que fazer. Tem que ser feito. Para a gente finalizar, a história de Jael nos lembra que Deus pode usar pessoas inesperadas para realizar o seu plano. Ah, João, eu acho que eu não tenho capacidade. Olha a história de Jael. Ninguém iria imaginar que Jael pudesse acabar com um general de guerra. Ninguém iria imaginar. Ninguém imagina que você um dia possa estar aqui na frente pegando a palavra de Deus. Ninguém imagina nisso, mas você pode, se você quiser. Ninguém imagina que você possa vir aqui à frente tirar cânticos, mas você pode, se você quiser. É difícil, a minha voz é de taquara rachada, vai estudar cântico. É difícil? É, mas você pode. Fazer a vontade de Deus é difícil? É, mas nós podemos. A coragem e determinação de Jael são exemplos poderosos de como agir com fé, discernimento e ousadia diante de situações da vida. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e ser inspirados a agir conforme a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Eu espero que a história de Jael, essa manhã, possa te inspirar a seguir a vontade de Deus, possa te inspirar a ter coragem e ousadia no nosso dia a dia da vida cristã. Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de pedir que todos pudessem ficar de pé. Incline a sua cabeça que nós vamos fazer uma oração. Nós vamos